Olá, tudo bom? Muitas pessoas que têm pressão alta vão à consulta e recebem alguns conselhos que podem prejudicar o controle da pressão e até mesmo colocar a sua saúde e o seu coração em risco. Hoje eu vou te falar aqui quais são os piores conselhos que a maioria das pessoas recebe e como mudar isso para garantir um bom controle da pressão arterial. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem pressão alta, se você já teve um diagnóstico e da última vez que você mediu sua pressão, qual era o valor da pressão? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Aproveita também e deixa a sua curtida no vídeo, porque dessa forma você vai receber mais vídeos relacionados com esse assunto e vai facilitar para você também. É muito comum muitas pessoas falarem para mim que foram em consultas e saíram super frustrados, com alguns conselhos que não faziam sentido, ou até mesmo que eles colocaram esses conselhos em prática e até piorou o controle. Vamos falar mais sobre os principais conselhos que atrapalham o controle da pressão arterial. Um dos conselhos mais errados que tem é quando a pessoa vai à consulta e o profissional de saúde fala assim: ah, é só você tomar o seu remédio e seguir com a sua vida. O remédio já vai conseguir consertar a sua pressão, não precisa se preocupar com mais nada. O remédio vai fazer o trabalho pesado para você. A gente sabe que isso é muito incompleto, na verdade, porque, obviamente, os remédios salvam vidas e são necessários em muitos casos para controlar a pressão arterial. Eles diminuem o risco de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca, podem controlar a doença renal que está relacionada com a pressão alta. A questão não é essa. O problema é quando a pessoa sai dessa consulta recebendo só um remédio, né? Só com a medicação como base para curar a pressão arterial e sem nenhuma intervenção real no estilo de vida, sem investigação da causa real que causou aquela pressão arterial aumentada e sem melhora dos hábitos dela. A gente sabe que a pressão alta não é só uma coisa que você tem, é uma coisa que o seu corpo acaba produzindo de acordo com um problema de saúde prévio ali. Na verdade, é quase como se ela fosse um sintoma de um problema maior que está por trás dela. A pressão alta pode estar relacionada com rigidez arterial, estresse crônico, inflamação crônica, resistência à insulina, disfunção na endotélia, parede dos vasos, pode estar relacionada com baixa qualidade do sono, pode estar relacionada com consumo excessivo de álcool, com uma alimentação desequilibrada. E você vê aí que muitos desses fatores que eu falei são comportamentais. E que se você tivesse sim a medicação, mas se você mudasse esses hábitos, o controle da pressão seria muito melhor. E quem sabe no futuro, com a mudança no estilo de vida, o médico poderia reduzir ou até mesmo retirar a medicação. Quem é que não quer isso, né? Então, simplesmente garantir que o remédio da pressão vai resolver esse problema sem focar nas causas e também no estilo de vida é um conselho muito errado. Segundo conselho perigoso e que muitas pessoas, infelizmente, recebem aí quando vão buscar controlar a pressão, é simplesmente perguntar: e com relação à minha alimentação, o que eu faço? E o profissional falar: só corta o sal. O sal é o pior para você controlar a sua pressão. Isso não é verdade. Eu até fiz um vídeo recentemente aqui falando que muitas vezes as pessoas cortam o sal, mas não adianta, não conseguem controlar a pressão porque existem outros sabotadores aí que são ocultos e que podem prejudicar o controle da sua pressão, como o excesso de açúcar e alimentos que se comportam como açúcar, os ultraprocessados, a falta do potássio, os óleos inflamatórios, o álcool. Então eu tenho esse vídeo completo aqui para você saber mais sobre isso. Esse vídeo está super legal, mas a alimentação como um todo pode prejudicar o controle da sua pressão e pode ajudar a controlar, né, do lado benéfico, né? Ela tem os dois lados. Colocar só a culpa no sal, no sódio, acaba reduzindo muito o papel da alimentação. Claro que o sódio pode ter um impacto grande, principalmente em idosos, em diabéticos, em pessoas obesas, pessoas sódio sensíveis, pessoas com problemas renais. Eu não estou dizendo que o sal não é o problema, mas só o sal é muito pouco de orientação nutricional. Outro erro super comum é você ir na consulta médica, afere a pressão, e aí ela dá, por exemplo, 130 por 85. E aí o profissional fala assim: ah, tá só um pouquinho alto, não precisa se preocupar tanto, isso ainda não é uma pressão muito alta assim. Isso não é verdade, gente. Hoje em dia a gente já sabe, inclusive, que as referências de hipertensão aumentaram e qualquer pressão acima de 120 por 80 é risco cardiovascular. E já começa a subir de forma progressiva se você não tiver uma vigilância, uma mudança ali, pelo menos no estilo de vida. Então, isso pode aumentar o seu risco de AVC, infarto, aneurisma, insuficiência cardíaca renal.
e doença arterial periférica. Inclusive, se você pensa em uma pessoa que tem mais fatores de risco, como obesidade, triglicerídeo alto, diabetes, sono ruim, piora mais ainda esse quadro. Então, eu não tô querendo te assustar aqui, eu tô querendo só te falar das novas recomendações e que se elas mudaram é porque foram avaliadas em nível populacional e viram que realmente acima desse número pode causar um problema para você. A ideia não é apavorar. E lembra também que normalmente a gente descarta a primeira aferição, porque a pessoa pode estar mais desconfortável, mais estressada. Vale a pena você ter cuidado também como faz essa aferição, se você está fazendo em casa. Eu tenho um vídeo aqui muito legal falando mais para você sobre como você deve se preparar antes e durante esse momento da aferição da pressão, porque coisas erradas que você faz antes e depois, por exemplo, estar com a bexiga cheia, tomar café, não estar hidratado, podem mudar essa leitura e fazer uma falsa leitura. Então, eu também vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Por último, para mim, o pior conselho de todos é aquela questão de sua pressão alta é genética, não tem o que você fazer. Isso coloca uma sentença na pessoa como se ela fosse ter necessariamente que viver com essa pressão alta só porque os pais ou os avós tinham. Claro que existe uma carga genética, mas existe também o que a gente chama de epigenética, que está relacionada com como você lida com a alimentação, peso, né, o seu peso corporal, o álcool, o exercício físico, o estresse, o sono e o tabagismo, tudo isso está relacionado à pressão. Então, será que a sua questão é genética mesmo? Ou você está comendo da mesma forma que seus pais comiam? Você bebe com o mesmo volume que seus pais bebiam? Você é estressado da mesma forma que seus avós eram? Você não faz atividade física como ninguém da sua família costuma fazer? É só genética ou você também herdou os hábitos deles? Isso é uma questão muito importante para a gente pensar e se questionar, né? Até onde vai a genética, até onde vão as nossas escolhas e as nossas mudanças do dia a dia. Me conta aí se você já ouviu algum desses conselhos ruins, ou se teve algum outro conselho que você ouviu de um profissional de saúde que você ficou horrorizado e falou assim, não quero isso para mim, vou mudar isso, sim, eu tenho capacidade de mudar, de cuidar da minha saúde. Escreve para mim, a cada coisa que a gente escuta que a gente até se assusta, né? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é super importante para mim, e de compartilhar com quem precisa dessa inspiração aqui. Vamos juntos ajudar mais pessoas com essa nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!